irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, um privilégio de poder estar mais uma quarta-feira juntos, reunidos, em nome do Senhor Jesus. Você já falou para o seu irmão aí do lado, falou assim: você está bem? Cumprimente ele: você está bem? Aleluias. Deus é bom a todo momento. Irmãos, confesso que houve um imprevisto e a pessoa que iria trazer a palavra não pôde vir hoje, mas eu sei que Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece os nossos corações. E hoje coube a mim, ou seja, falar de depressão. Uma situação, um mal que aflige a tantos e tantos e tantas pessoas. E o que a Bíblia fala sobre isso? Se a gente for olhar, para muitos pode ser uma situação de brincadeira, pode ser uma coisa, isso é besteira, a depressão. Eu já chegou o caso a mim de colegas pastores, ele entrar num estado depressivo. E a pessoa chegou e falou assim: isso aí é coisa de frouxo, isso aí é coisa de pessoa fraca. E passado algum tempo, essa pessoa também foi diagnosticado também com essa situação, com essa, para os psiquiatras, os psicólogos, como uma doença. Então, nesta noite, o que a Bíblia ela vai falar a respeito disso? Pastor, está escrito na Bíblia explicitamente, abertamente, sobre esta palavra, sobre essa palavra que é tão corriqueira nos nossos dias, homens e mulheres do século 21. A Bíblia ela não vai dizer, a própria Bíblia ela não vai falar de depressão, mas ela vai falar em quadro depressivo. Então é muito importante que a gente venha entender e saber que Deus, Ele conforta quem por essa situação passa. Eu não sei se você que está aqui já passou, mas eu quero dizer que na Bíblia nós temos respaldo que o nosso Deus é um Deus restaurador. Aqui, irmãos, e tem comigo aqui que vai dizer Jesus, como Jesus nos ensina a lutar contra a depressão. Então eu quero abrir aqui um parêntese de falar de tantos outros personagens bíblicos, e nós temos muito deles, principalmente aqueles que tinham cargo de liderança, principalmente você, pai e mãe, que tem cargo de liderança dentro da sua casa. E às vezes pode ser uma coisa tão simples, mas tão complexa, tão simples para uma pessoa e tão complexa para outra. A gente não pode medir, ou seja, uma situação de uma pessoa com a outra, o seu perfil, o seu temperamento, tudo isso daí está relacionado. Então nós vamos ver os salmistas falando sobre isso, Davi falando muito sobre isso no dia da angústia, no dia da agonia, no dia do sofrimento. O que é isso? Quadro de depressão, quadro depressivo, no dia da angústia. E quem aqui nunca viveu uma situação dessa? Que talvez ali a gota máxima do dia, a única gota já foi suficiente para deixar a pessoa nesse estresse, nesse sistema. Porque nós aqui já falamos que todo caso depressivo, ele também vem relacionado a coisas também do passado. Porque eu poderia ter feito diferente, poderia ter agido de outra forma, e agora a situação está na minha mesa, está na minha mão, está na minha responsabilidade.
Estresse tem relacionamento muito com o nosso dia, com o presente. O homem, a mulher vive estressado, é situação, é coisa que chega, então vira uma bomba de nervos. E a ansiedade sempre está relacionado ao futuro da pessoa. A pessoa fica ansiosa, não aconteceu, vive ali a ansiedade. O que vai ser de amanhã, como que vai ser, vive ansioso. Então são quadros da nossa vida, e isso tem a ver com a nossa parte emocional. Então a gente vê que nos Salmos está carregado disso. Davi, ele vai falar sobre isso. Você imagina Davi correndo de um lado para outro, Saul no encalço dele, os inimigos no encalço dele, os filisteus no encalço dele, os ifeus no encalço dele. A gente vai ver pessoas que ele ajudou e que depois ele foi traído também. Isso também gera também esse sintoma do passado, de pessoas que você que está me ouvindo talvez ajudou, e hoje talvez uma situação que você está vivendo, você vai olhar assim, será que aquela pessoa ela vai me ajudar? Talvez não, porque isso aconteceu também com o pessoal de Keila, que Davi ajudou muito bem aquele povo ali. Ele se compadeceu porque era um homem segundo o coração de Deus, e ali ele ajuda aquele povo ali oprimido ali, e daqui a pouco vem Saul no encalço dele, e chega, e o Senhor fala para ele: Senhor, eu ajudei aquele pessoal lá de Keila, será que eles vão me entregar nas mãos de Saul? E o Senhor falou: vai, sai fora, porque vai. Então relacionamento, a nossa ajuda com alguém não tem nada a ver que a pessoa vai ajudar você. E isso também gera, quando a pessoa tem como se fosse assim, você me deve alguma coisa. Na verdade, irmãos, todo mundo que nós ajudamos não deve nada a gente, porque nós fazemos isso para a glória de Deus. O problema é que as pessoas às vezes acham que tem uma dívida com a pessoa. Tem sempre pessoas que vão ser ajudadas por você ou por alguém que não vai ter o mesmo coração. E aí isso entra no coração da pessoa um quadro depressivo. A pessoa fica ali, isso é ingratidão. Eu ajudei ela e ela não me ajudou. E a pessoa não está nem aí para você. Isso aí também magoa a pessoa. Então já começam os indícios. Então Davi viveu muito isso. Então os salmos estão carregados de situação. No dia da minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Então a gente começa a perceber isso. A gente vai olhar um quadro também que nós vamos entender que depois daquela situação maravilhosa que Deus fez na vida de Elias no Monte Carmelo, ele tem uma palavra, e aquela palavra derruba ele de Jezabel. Olha, você pode ter certeza que nessa mesma hora que está chegando essa notícia para você, você vai estar morto. Ora, mas não era um homem que fez cair fogo do céu? Não era um homem ali, o profeta Elias? E diante de uma palavra ele se apequena e ele foge temendo a vida dele. Ele sai, ele foge, ele não quer mais saber, ele quer entregar tudo. Ele olha, não, eu quero ir embora, porque essa palavra. E ele vai para onde? Todo mundo sabe dessa história. A Bíblia vai dizer que ele foge. E o Senhor é tão bondoso, irmãos, conosco, quando passa por situações de angústia. Veja bem, a Bíblia vai falar de depressão, vai falar de quadro dela, angústia, sofrimento na alma. Isso é um quadro depressivo, porque você quer sumir, você quer sair de cena, você não quer ver ninguém. E ele também não queria ver ninguém, ele queria ir embora, ele queria largar o ministério, ele queria abandonar tudo e sumir do mapa. Mas ainda assim, Deus, com a sua misericórdia, ele vai ali e ele é alimentado por corvos. Veja bem, você já viu corvo alimentar alguém? Não. Ele se alimenta de vísceras. Corvo é um bicho biblicamente amaldiçoado. Entenda bem. E aí Deus é tão bondoso que bota o corvo na rota de Elias. Mas por causa de que não podia ser outro animal para ajudar Elias? Não, é um corvo. O que tem a ver isso, pastor? A ver corvo, talvez não tenha nada, mas talvez tenha alguma coisa a ver. Sabe por quê? Porque da onde menos espera vão pessoas que vão te ajudar. Aleluia. Talvez para um pode ser corvo, mas para você vai ser a benção.
Então não rejeite ninguém que venha te ajudar. Pode ser um corvo, pode ser uma pessoa de outra fé, talvez pode ser situação, pessoas que não estão no teu círculo de amizade, mas quando Deus ele resolve ajudar uma pessoa que está em um quadro dele, não entenda como Deus ele vai fazer, entenda que ele está fazendo. Aleluia. Elias queria morte, Elias queria sumir, Elias queria largar tudo. Eu não sei, talvez você já passou por isso. Eu quero largar tudo, eu quero largar a esposa, eu quero largar a família, eu quero largar tudo. E da onde você menos espera, Deus ele começa a abrir portas. Deus ele faz assim. Porque muitas vezes a gente não vai olhar se não é meu amigo, mas se é o teu amigo, Deus ele não vai, porque ele já te ajudou uma vez e não vai ajudar outra. Por quê? Porque você está se garantindo na ajuda do seu amigo, e Deus já falou assim: não vai ser por ele, vai ser da onde você menos imagina, para que você possa entender que eu sou Deus na sua vida. Você imagina Moisés no deserto, quadro de depressão dele, é o povo em cima. Homens e mulheres que estão me ouvindo, vocês sabem muito bem o que é isso. Às vezes é filho, às vezes é marido, às vezes é coisa da família. Você imagina ali Moisés com tudo ali, 2 milhões de pessoas ali no deserto. É de pirar. Então nós vemos aqui Elias fugindo, indo embora. Ele queria o quê? Ele queria apenas se isolar, que é o quadro mais perigoso. Se isolar, não buscar ajuda, querer resolver tudo sozinho. Aqui no versículo, no capítulo 19 de Reis, 1 Reis 19, versículo de número 19, vai dizer assim: ali entrou numa caverna. Poderia falar assim: ali entrou num quarto escuro, como muitos fazem hoje. A caverna se torna um quarto escuro. E uma pessoa emocionalmente abalada, deixa eu falar uma coisa: Satanás ele se aproveita, porque ele se aproveita de tudo. Satanás se aproveita de tudo. Uma pessoa sozinha, isolada, é refeição para o maligno. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Ou seja, a parte física, a fisiológica dele e a parte mental dele, humanamente falando, já estava abatido. Quem aqui não fica abatido quando está com fome? Tem gente que fica tenso, nervoso, tem gente que fica até agressivo, porque está com fome. É ou não é verdade? Por quê? Porque ali o seu corpo está pedindo alimentação. Então você imagina Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. O que o diabo ele vai usar para Jesus, estando ele com fome? Não é difícil a gente raciocinar, irmãos, quando nós passamos por situações adversas. Então nós vemos que ele vai dizer: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães, porque ele estava com fome. Então preste bem atenção, quando a gente passa por situações adversas na vida e a gente quer se isolar, você pode ter certeza que vai vir o tentador para fazer de tudo. Por que as pessoas se jogam da ponte de Niterói? Por que as pessoas tentam se matar quando estão em crise de depressão? É porque estão isoladas. E uma pessoa isolada é justamente aquele safari, aquela savana, que quando passa ali, aquela manada, passa ali, aquele monte de elefantes, para fazer a travessia dos rios ali, e ali sempre o mais fraco, sempre o solitário, sempre o filhote, sempre o sozinho. Passa todo mundo, e aquele menos desconjuntado, ele começa a perder força diante da correnteza. E quando não é a correnteza, são os crocodilos que vêm ali e pegam. Por quê? Porque assim também é bíblico, também a Bíblia vai dizer que Satanás é assim.
é como um leão que ruge, buscando quem possa tragar. E eu aprendo com essa palavra também de Pedro, que Satanás, ele só traga pessoas que são fracas na fé. O leão, ele nunca vai pegar ninguém de frente, você pode ter certeza. Aliás, nenhum felino ele ataca pela frente, ele sempre ataca por trás. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa está defensiva, ou seja, um animal, a presa é um bicho de emboscada. E Satanás também é assim. Satanás fala também dele, de Jesus como leão, mas também fala dele também como leão. Também fala também como serpente, e serpente sempre fica na emboscada também. São animais de emboscada. Então tudo que se refere ao nosso adversário se refere à emboscada. Então nós vemos que Jesus também ali, mas Jesus estava onde? Jesus estava jejuando na palavra. Você pode dizer para o seu irmão aí, o segredo é ficar na palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que nos dá cada dia ânimo para dizer em Cristo: eu sou mais do que vencedor. É em Cristo que nós vamos vencendo as lutas da mente. Porque muitas vezes a mente do ser humano está necrosada, às vezes é situação do passado, e ele quer jogar no rosto da pessoa o passado que viveu, a vida pregressa que tinha. Mas quando eu me lembro uma vez que a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, talvez para mim não tem jeito, e estava em um quadro depressivo, e falou assim: minha irmã que está vendo, não, a minha vida, toda vez vem o passado da minha vida, eu não sei se eu vou conseguir. Olha, eu quero que você leia Romanos capítulo 8, que vai dizer: nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. Não existe hereditariedade. Por quê? Porque desde o momento que você recebe o Senhor como Salvador, Ele quebra qualquer corrente maligna. Então nós vemos aqui Elias numa situação, um profeta, um homem de Deus. E tem gente às vezes na ignorância que fala assim: mas é mulher de Deus, né, pastor? É homem de Deus, né, pastor? E daí? É homem. É homem. O irmão de Jesus vai dizer, Tiago, irmão de Jesus, na epístola dele: Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos. Mesmos sentimentos. Por quê? Porque chega uma hora de ele capinar. E ele foi aqui. E no versículo 9, a Bíblia vai falar: ali entrou ele numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e disse: o que fazes aqui, Elias? Irmãos, isso entendemos que o lugar mais perigoso é o isolamento. O lugar mais perigoso talvez é no quarto da sua casa. Uma certa mãe falou para um pastor: pastor, ore pelo meu filho, porque ele não sai do quarto. Ele pintou o quarto todo de preto, ele está esquisito. E ali um dia aquela mãe chegou naquele quarto, não comia, fazia poucas refeições, garoto bonito já estava magro. E ali, quando a mãe mete a mão na maçaneta, ela teve que arrombar a porta. E aquele garoto, ele colocou próximo ao lustre, que era pesado, amarrou uma corda e se enforcou dentro do quarto. E ali a mãe olhou o computador, várias mensagens, tudo relacionamento de pessoas que estavam com o mesmo sintoma. Mas o que a Bíblia fala sobre isso, irmãos? Pessoas que vivem assim. Você deve bater, você deve dar pancada? Não. Porque Deus sabia perfeitamente como que Elias estava vivendo,
Eu quero dizer que Deus, Ele entende a minha e a sua humanidade. Deus, Ele entende a sua humanidade, meu irmão. Ele entende quando você está ali na dificuldade, está a ponto de explodir. Mas eu quero dizer que naquela situação, Ele também está junto contigo. Elias aqui, ele vai ouvir o que faz aqui Elias, ou seja, você não era para estar aqui. E a Bíblia vai mais. E ele respondeu à voz do Senhor: eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Irmãos, a maioria das situações que vivenciamos, quando a pessoa está angustiada, estressada, cabisbaixo, dor na alma, é tudo relacionado ao que você fez de bom, melhor dizendo. É tudo relacionado. Aqui Elias está dizendo: olha, eu fiz, olha, eu estava com aquele povo, olha, eu aqui, pastor, eu fiz isso e aquilo pelaquela pessoa, eu ajudei, eu coloquei na minha casa, eu te ajudei da melhor forma, e eu levei uma facada nas costas, e isso está me doendo muito. A pergunta que eu falo para você, meu irmão, para você, meu amigo, que passa: e Jesus, o nosso Senhor, o que Ele padeceu? Eu sempre falo aqui, irmãos, o presbítero Rômulo pregou aqui no domingo. Será que foi fácil para Jesus lavar os pés de todo mundo lá? Será que é fácil para mim e para você lavar os pés de pessoas que falam mal da gente? Será que é? Mas ele vai dizer que não é o servo maior do que o seu Senhor. Aí começa a complicar para a gente. Eu sempre falo, Jesus, ele lava os pés de todo mundo, mas Pedro é o que fala mais. Pedro é aquele que tem mais iniciativa, porque não lava o corpo todo. Jesus falou assim: não, algum de vocês o coração está limpo, mas os pés, ele já estava relacionando a quem? A Judas. Porque Judas estava para cima e para baixo, esperando uma oportunidade para entregar o mestre. Judas, ele foi repreendido quando aquela mulher ali derramou o vaso de alabastro nos pés, enxugou com seus cabelos. Por que desperdiçar tudo? E aí, porque ele foi repreendido, a Bíblia vai dizer, dali por diante, esperava Judas ocasião para poder trair e entregar o mestre. Você imagina para Jesus, chegar na hora de Judas, ele lavar os pés de Judas, e Judas na cabeça assim: eu estou esperando um momento para te entregar. Como que é, irmãos? Muitas vezes nós temos que engolir mesmo situações por causa do nome do Senhor, para que Ele seja glorificado na sua vida, para que você torne um homem ou uma mulher mais forte, mais revestido, para que você entenda que essa fase que você passa, vai passar mesmo. Então nós vemos aqui situações que Elias passou, e que Deus vai dizer que, olha, sai fora daí, dessa caverna, bora, se adianta. E ali Deus começa a fazer, olha, começa a ungir reis aqui da Síria, porque essa gente aí é que vai dar cabo dessas pessoas. Moral da história, irmãos, Deus sempre ajudando o servo dele. Deus sempre ajudando. Em um quadro de uma situação adversa de angústia, deixa eu falar, é um conselho: nunca chegue com 5 pedras nas mãos para acusar ninguém que está angustiado. Porque uma pessoa angustiada não precisa mais de apedrejamento. Não precisa para você falar assim: olha, sabe o que acontece? Você precisa tomar um posicionamento. Sabe por causa de quê? Porque Deus, ele está falando tudo isso com essa pessoa. Você deve ser amigo dela, orar por ela, ajudar ela. Por quê, pastor Michel? Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Olha o que está escrito aqui. Primeiro eu quero dizer aqui, irmãos, como Jesus ensina a lutar contra a depressão. Porque muitos falam que não tem cura. Mas olha só, interessante aqui. Afirmar
que um personagem bíblico experimentou a depressão, seria anacronismo. O que quer dizer isso? Pois o conceito contemporâneo de depressão não pertencia à época das Escrituras, ou seja, não tinha essa ideia de depressão. Mas aqui vai dizer aqui, o sentido é seguro afirmar de que a Bíblia não fala sobre esse assunto. O que as Escrituras fazem, porém, é descrever a tristeza, a angústia na alma humana por meio de vários outros temas, ou seja, abatimento, aflição, angústia, tristeza profunda e muitas outras consequências que é possível extrair lições e princípios inspirados para a luta contra a depressão a partir da observação de como os personagens bíblicos lidaram com as suas persistentes sensações de tristezas e perdas da vida, principalmente os pastores que lutaram contra esse mal. Então nós vemos aqui, irmãos, situações, mas presta atenção aqui, o que vai dizer o Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Olha aqui, em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos próximos para estarem com ele. O texto bíblico afirma que Jesus vai falar sobre isso no versículo 37. Olha o que está escrito no versículo 37 aqui. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ou seja, você deve desabafar, você deve procurar pessoas de confiança, para você para não entrar naquela situação de caverna perigosa, porque a pessoa no desespero, ela toma atitudes exacerbadas, toma atitude que não é para tomar, age pelos pés, pela cabeça, toma atitude que Deus não está. Mas a melhor coisa é procurar pessoas que vão estar junto com você e que vai te ajudar. Talvez aqui Pedro, Tiago e João eram aqueles que estavam mais próximos no ministério. Para onde Jesus ia, e os discípulos, e em particular Pedro, Tiago e João. Você pode falar para o seu irmão aí: procure um Pedro, um Tiago, um João para estar junto com você. Amém? Amém? Procure um Pedro, um Tiago e um João para estar próximo, porque isso é importante. Nós somos pessoas que vivemos, irmãos, em sociedade. Então viver em solidão é perigoso. A solidão é um mal também. Então o que eu aprendo com Jesus? Esse ponto. Segundo, a sua dor. Jesus abriu o coração para os seus amigos. Versículo 38 vai dizer o quê? O que está lá no versículo 38? Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmão, não é vergonha não. Você chegar, minha amiga, meu irmão, olha, o meu coração está difícil. É chorar mesmo com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Vai ter momento que você vai rir, vai ter momento que você vai chorar. Isso faz parte da nossa vida. O importante é a gente ter aqui a cartilha. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele procurou e desabafou, irmão. Jesus estava na sua situação humana. Que dirá a gente? Que dirá você? Que dirá eu? Então o que nós aprendemos aqui é que Jesus partilhou ali, mesmo Ele sendo filho de Deus. Ele ali chegou: fica aí comigo. Quando você está passando por uma situação, como é bom ter um amigo do lado. Como é bom você ter o que conversar. Como é bom. A pessoa, está tudo bem com você? E às vezes a pessoa fala assim: não, está tudo bem. Uma fuga psicológica. Está bem nada. A gente tem isso automático na gente. E aí, presbítero Gisele, está bem? Está tudo bem, pastor? Não, não está bem não.
está bem não. Porque o automático fala que está bem. E a gente quer fugir do assunto, falar que está bem. Meu irmão, se a tua casa está precisando de oração, você tem que dizer que precisa de oração. Se a tua vida precisa de oração, você tem que dizer: preciso de oração, porque eu estou passando um vendaval na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Isso é importante. Terceiro aqui que eu venho observar, é que em seu abatimento, Jesus pediu intercessão, olha, e participação dos seus amigos na luta. Ore por mim, esteja orando junto comigo. Você acha que o pastor pode estar sozinho numa congregação? Não. Aí vem gente e fala assim: porque tem pastor que está se matando? Será por quê? Porque tem gente que está se matando, obreiro que está se matando, pastora que está se matando. Ah, porque é fraco? Não, é porque às vezes não fala, não tem quem falar. Porque o ministério também tem isso. Dependendo daquilo que você for falar para alguém, a pessoa joga você no inferno. Dependendo da angústia que você falar, se não for para o Pedro, Tiago e João, se for para outra pessoa, toma cuidado, porque daqui a pouco você está de ladeira abaixo. Porque para jogar e empurrar de ladeira abaixo, todo mundo, irmão. Então a gente tem que entender, escolher os amigos com quem falar. Jesus estava ali, falando, pedindo ajuda também a eles. Nós vamos ver aqui, quarto, em sua aflição, Jesus derramou o seu coração diante do Pai. Ele derramou o seu coração diante do Pai. Tem pessoas que têm bons amigos, que chega junto, que é ali, mas que fala para esses amigos, mas não fala para Deus. Não conte para Deus o seu problema. Conta, talvez até conta para a gente demais. A sua angústia. Conta para todo mundo. Para todo mundo ter pena. Os amigos certos vão celebrar a sua vitória. Os teus amigos fiéis vão vibrar com você quando você estiver lá em cima. Quem está entendendo isso aqui? Vão vibrar. Porque amigo de verdade está ali, olha, poxa, eu torço por ele, a minha vitória, a vitória dele é a minha vitória, eu estou feliz por ela, eu estou feliz por ele, olha, como que eu estou alegre, sabe, por quê? Porque é teu amigo, porque é tua amiga, porque é teu irmão. Agora tem gente que não, então você tem que selecionar os Pedros e Tiago e João da sua vida, para pedir oração, cobertura espiritual, para que você possa a cada dia colocar nas suas mãos os poucos amigos que você tem. Existe uma frase que J.K. Juscelino Kubitschek, quando aconteceu tudo com a vida dele, e ele começou a se erguer, ele falou assim: quem tem amigo não fica pobre. Significa que bons amigos você coloca na sua mão, e são poucos, mas os poucos são muito para você. Então a gente aprende com Jesus aqui que Jesus, ele, além deles, Jesus, ele colocou o seu coração, a sua angústia, que iria passar na via dolorosa, iria cair por cerca de 14 vezes ali na via dolorosa, iria passar aquela humilhação, tudo isso ali. Ele estava antevendo o seu sofrimento. Mas para quem, pastor? Por mim e por você, para que hoje nós venhamos ter vida em Jesus, abundância de vida, esperança, e que um dia nós vamos estar com Ele. E aí a gente entende, irmãos, aqui, que tudo aquilo que nós passamos na vida é para que nós venhamos ser pessoas melhores e ajudar outras pessoas que vão viver situações que você está vivendo, mas você vai ter tutano, você vai ter ousadia, você vai ter experiência para ajudar outras pessoas que vão chegar na igreja e às vezes vão estar com um quadro depressivo, com situações. O que você vai fazer? Você vai ficar assim, vai bater assim: olha, eu tenho experiência nisso e eu vou te dar um recado, eu vou te dar um conselho, e a pessoa vai sair aliviada, a pessoa vai sair fortalecida por causa da sua palavra. Jesus aqui, ele chegou e foi até o Pai. Talvez foi a única resposta, o único pedido que Jesus
não foi atendido. E tem gente, às vezes, que reclama de coisas que Deus não atendeu. Jesus, humanamente falando, ele queria jogar a toalha. Ele fez: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Quantas pessoas estão num casamento assim? Quantas pessoas estão na vida assim, querendo jogar tudo para o alto? É a coisa mais fácil, jogar para o alto. Mas muitas vezes as pessoas não sabem da consequência, do preço. Pastor, mas é na alma. Tudo bem, às vezes na alma a gente fala muita coisa, mas uma coisa eu aprendo com Jesus: todavia, não faça o que eu quero, a minha vontade, mas a tua. Deixa eu dizer, a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. José estava na cisterna ali. Você acha que ele não teve quadro depressivo? Mas começa a imaginar você, os teus irmãos, um querendo te matar, vendido, foi para a casa de um estrangeiro, aí depois acusado, caluniado, né, de ter abusado da mulher do patrão, na cadeia. Você imagina, já não bastasse a cisterna, agora preso. Mas deixa eu dizer, é no momento às vezes que você está numa situação adversa, é que Deus começa a revelar pessoas na sua vida. Você acha que se José não estivesse na caverna, ele teria como interpretar aqueles sonhos daquelas pessoas que estavam lá? Então aprenda no sofrimento da sua vida, extrair coisas edificantes para o teu crescimento. Como que José ia chegar lá, se ele tivesse cabisbaixo, reclamando da vida, batendo ali na cela? Você imagina, aproveite até a oportunidade que você vive no deserto, porque ali Deus ele vai te dar sabedoria para que você possa sair vencedor até das cisternas da vida. As oportunidades apareceram para ele. Pastor, ali eu fico imaginando você e eu, nós, numa situação daquela, preso, caluniado, sem merecer estar ali, tudo isso conspirando contra a sua vida, e ainda assim, aquele jovem, ele reverte aquele quadro. Fala para o seu irmão aí, Deus ele quer que em meio à sua angústia, você dê a volta por cima. Você pode dizer amém? Amém? Eu não sei quem é que está aqui passando por situação adversa. Eu não sei se você está na caverna, eu não sei se você está no Getsemane, eu não sei se você fugiu e quer jogar tudo para o alto, mas eu quero dizer uma coisa: é num campo desse tão adverso, é que Deus vai começar a te honrar. Aleluia, você não entendeu, é no campo da adversidade que Ele começa a honrar os seus filhos. Irmão, Deus nunca honrou ninguém no palácio. O palácio é perigoso, o conforto é perigoso. É bom, irmãos, mas a gente não pode esquecer de Deus lá quando chegar na hora da bonança, na hora da mesa farta. Você não pode esquecer de Deus. Mas quando a gente permite, ou Deus permite que a gente desça uma situação muito difícil, Deus ele quer mostrar para a gente ali, é o fundo do poço. Sabe o que acontece? É ali que Deus vai começar a te ensinar a beber água direitinho. Foi ali, foi nas lutas de José, foi nas batalhas de Davi, foi no Getsemane. Jesus crucificado, não tinha pecado nenhum, era o Filho de Deus, ali por amor a Deus, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não tinha culpa, não tinha nada ali, mas ainda assim ele morreu pelos nossos pecados, para que hoje nós venhamos ter vida com ele e abundância na presença dele. O Senhor deseja, irmãos, que nós venhamos sair nesta noite aqui
pensando que a angústia elas vão vir na nossa vida. Às vezes você acorda, não está bem, às vezes o céu está azul, mas você está cinzento. Não é a massa cinzenta cefálica, não. Às vezes você não, tudo está azul e você não está legal. A esposa vai falar: você está bem? Às vezes a esposa vai dizer assim: você dormiu comigo hoje? Você dormiu comigo hoje? Você não dá bom dia, não deu? Ah não, mulher, não estou bem. Ah não, marido, não estou bem. Mas você entenda que vai chegando, o dia vai passando, e Deus ele vai começando a confortar o seu coração, vai começando a edificar. Por que você vive assim? Tem necessidade disso? Eu te sustento, eu te levanto, eu te coloco de pé, pela minha destra fiel, eu estou contigo por onde quer que andares. Aleluia, você é a menina dos meus olhos. Aí você vai dizer assim: mas por que eu estou passando? Porque eu quero te provar para colocar você em outro patamar. Quero colocar você em outro patamar, passar você de série nessa situação, nesse vestibular chamado deserto. Aleluia, até quando vai ficar nesse menino? Não, tem muitas pessoas que estão com um quadro igual a você e pior, mas a diferença é que você me tem, eles não me têm, e eu vou te usar para que você venha falar da minha palavra para eles. É isso, irmãos. O crente passa por angústia, quadro depressivo, é para que ele possa estender as mãos para aquele que ainda não conhece Jesus. Não é para ficar lá choramingando com a vida, sabe, o leite derramado. Não. É para você crescer com isso, entender o propósito de Deus e ajudar pessoas a sair da areia movediça da vida, das muralhas, e através disso fazer pontes. A única muralha que tem que ter na nossa vida é a nossa vida espiritual, blindar espiritualmente contra as setas malignas. Mas na nossa vida a gente tem que criar ponte. Pergunta o seu irmão aí: criar ponte o que é? Relacionamentos. Porque uma pessoa que tem ponte quebrada, relacionamento quebrado, dificilmente vai chegar em outro lugar, porque tem um relacionamento quebrado. E Deus não quer que a gente venha ter relacionamento quebrado com ninguém, muito menos com Ele. Por isso que Jesus, Ele vai dizer: eu sou o religare, a verdadeira religião. O religare, religião significa religare, se chama Jesus de Nazaré. Amém? Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que foi ministrada aqui. Irmãos, quando Deus ele me trouxe essa palavra, pouco antes de eu chegar em casa, eu falei: Senhor, reflita na minha mente, no meu coração. E Ele falou assim: justamente, foi assim que aconteceu com o meu servo Elias. Elias estava muito acostumado com pedregulho, é fogo para todo lado, é o profeta do fogo, subiu na carruagem de fogo. Mas no momento que a gente vive de angústia, de estresse, de isolamento, a gente tem que entender que Deus ele vai falar na brisa. Preste bem atenção. Quando você perceber que alguém está vivendo uma situação dessa, na caverna, depressivo, não adianta vir com pontapés, não adianta vir com bordoado, não adianta vir com pedra, com saraiva. Tem que ser igual a Deus fez com Elias, na brisa, porque você vai falar a mesma língua daquela pessoa. Deus ele quer te usar para você ser canal de bênção para outras pessoas.